Gratuaialcha, gratuaial, gratuaialcha, gratuaial, gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. A paz de Yalcha, irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião, 18 de setembro de 2021, em nome de Yalcha Mashiach. O papai Yalcha venha dar força, venha dar ânimo para todos os irmãos, tantos que estão aqui presentes, tanto para os que estão espalhados nos 4 cantos da terra. Todos venham lembrar das promessas do papai, cada momento de provação, cada momento de luta, naquele momento que também pensar em desistir, lembrar das promessas de Yal, das promessas de Yalcha. Grato a Yalcha. Paz de Yalcha, irmãos. Queria estar lendo com os irmãos um texto áudio, que é em Apocalipse 3, 7. Esse aqui nós temos que estar sempre meditando. Porque isso aqui é a carta da era que nós estamos vivendo. Para nós estar sempre trazendo a memória que nós somos a igreja do Mashiach. Em Apocalipse 3:7 fala assim, Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando, mas ninguém abre. Conheço tua conduta. Conheço tua conduta, pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, forçarei que venham se prostrar a teus pés e reconheça que te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele coluna no templo do meu Ial, e dali nunca mais sairá. Escreverei nele o meu Ial e o nome da cidade do meu Ial. E o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Grato a Yalcha. Grato a Yal. Essa aqui é uma mensagem, o qual nós sabemos que Apocalipse foi escrito pelo próprio mensageiro de Filadélfia, conduzido pelo Espírito de Yal. Por quê? Porque ele sabia que ia haver o quê? Essa provação. Sabia que ia haver essa provação, porque Hebreus 2:10 fala que ia conduzir muitos filhos à glória por meio do quê? Da provação, do sofrimento. Não ia ser fácil. E Mical, sendo um bom pai de família, junto com o Altíssimo, preparou o alimento
para nós estar se fortalecendo nessa batalha, nessa peleja. Porque a palavra fala, não é os filhos que ajunta de tesouro para os pais, mas sim os pais para os filhos. E um bom pai deixa a herança para o bom filho. Eu falo com vocês que é maravilhoso, né, o entendimento que nós estamos tendo hoje. Quem está nos conduzindo é algo tremendo, igual em Romanos fala, que a autoridade foi estabelecida para o nosso próprio bem, não é para o nosso mal. É para nos conduzir o caminho de retidão, o caminho certo. Caminho certo. E quando nós vemos aqui, quanto ao vencedor farei dele uma coluna no templo do meu Iau. Mostrando que assim como ele é coluna, aquele que ajudar ele vai ser recompensado. Vai ser recompensado, vai ser lembrado. Por quê? Porque tanto Iau quanto Iauxa quanto Mical, eles são justos. Eles são justos. E quando fala ao vencedor, são aqueles obedientes, aqueles que estão dando ouvido o que o Espírito diz às igrejas. Igual quando nós vemos que quando Iau fala com Iauxa, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, mostrando quem está nessa peleja. Iau está nessa peleja. Está nessa peleja. É Iau que está agindo. É Iau. E com Iau não se brinca. Igual quando fala que os da sinagoga de Satanás. Os da sinagoga de Satanás. São aqueles que eram para estar auxiliando, ajudando, está atrapalhando. E esses da sinagoga de Satanás são seres, muitas das vezes até celestiais. Celestiais. Olha o que Paulo fala. Vamos estar abrindo. Vamos estar abrindo lá em... Espera que eu vou estar... 1 Tessalonicenses 2,14. Nós vemos que lá atrás, os de Esmirna era perseguido pela sinagoga de Satanás também. E aqueles que eram sinagoga de Satanás, era o quê? Era Yaldim. Era Yaldim, da própria pátria. Perseguia eles. Perseguia eles. Mesmo vendo e às vezes até participando daquelas ministrações de Yauxa. quê? 2,14. Quando nós vemos essa mensagem direcionada para Tessalônica, nós vemos que remete também para os dias atuais. Por quê? Nós sabemos que a palavra está codificada e foi necessário do intérprete nos ensinar a entender as escrituras. Entender as escrituras. Por quê? Porque Iau não ia nos dar de mão beijada. Porque o reino que vai ser entregue para a igreja do Mashiach é um reino inabalável. Não sobe de maneira nenhuma pessoas, como se diz,
interesseiras. Não sobe, é só por amor. Se não tiver amor às coisas do Pai, abrir mão das coisas para agradar Yahweh, abrir mão de algumas situações para não desagradar Yahweh, não sobe, porque é aí que demonstra a fé e o amor pela palavra. E quando nós pega em primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, fala assim, ó: Irmão, vos foste imitadores da igreja de Yahweh, que estão na Judéia, em Yahshua Mashiach, pois que da parte dos vossos conterrâneos tiveste de sofrer o mesmo que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Mostrando que, assim como aqueles judeus sofreu perseguições, assim também nós sofremos, até mesmo por anjos rebeldes. Anjos rebeldes que vieram também junto com os eleitos. E quando fala sinagoga de Satanás, está falando que eles estão quê? Eles estão tendo ligação com um espírito diferente, assim como aconteceu lá em cima. Por quê? Porque lá em cima um terço, o quê? O que eles fizeram? Eles vão estar lendo lá em Judas, e é tão tremendo, né, irmãos? Judas, e fala sobre os anjos trancafiados no abismo. É muita coincidência, né? Acabou de falar. Isso mesmo? Graça aí, ó. É muita coincidência. Judas e já aparece o quê? Os anjos lançados no abismo por traição. Por traição. Judas 5 fala assim. Vamos começar no 5. Quero trazer-vos à memória, embora já sabais tudo de uma vez por todas, que o mestre, depois de ter libertado seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos. Depois dele ter libertado, ele destruiu os incrédulos. E quanto aos anjos que não conservaram a sua primazia, que é primogenitura, mas abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas, sobre as trevas, para o julgamento do grande dia. Do grande dia. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por terem prostituído, procurando unir-se a seres de naturezas diferentes, foram postas como exemplo, ficando sujeitos ao castigo de fogo eterno. E a palavra fala, uma mensagem que o irmão Anderson, ele está trazendo a nossa memória, e tem que ser trago. Eclesiastes 1:9. Nada debaixo do sol é novo. Tudo se repete. Tudo se repete. Nada é novo. Tudo se repete. Tem vaso de desonra e tem vaso de honra. Tudo se repete. Igual no nosso meio. Eu falo com os irmãos que aonde que eu ministrava na quinta-feira, o Ial nos usava como instrumento, Yahshua nos usava como instrumento, grato a Yahshua, grato a Yahweh.
O dono daquela casa, ele começou bem antes, começou junto comigo, foi até imergido junto comigo. E entregou a sua primogenitura para outro. Assim como aconteceu lá em cima, tudo se repetindo. A palavra, ela fala bem claro que de modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas por terem prostituído, procurando unir-se a seres de natureza diferente. Nós vemos que Apocalipse 1 fala que o anjo que passou a revelação do Apocalipse para João, ele é Mical. E ele é o primeiro e o último. E nós lembramos que antes da mensagem, antes de nós ter a revelação que Alcha era pai, antes de nós ter a revelação que dia 8 foi o nascimento, Mical estava o quê? Sendo subjugado pela mulher. Estava sendo subjugado. E o entendimento que Alcha é pai partiu de Mical. Partiu do mensageiro de Filadélfia. Partiu do mensageiro que se encontra em Belo Horizonte, Minas Gerais.